joga nada, diga-se de passagem, né? 2 gols no campeonato, nem sei se tem 2 gols. Aí eu vendo o jogo. Não é que eu vendo o jogo, eu vendo a alma. Eu vendo o time, eu vendo os 3 pontos. Não é vender o jogo sem estar em São Januário para pegar o Palmeiras em Brasília. É uma teta pro Palmeiras. Ou não é, Luiz Rosenberg, monstro, o dono da Augusta? Tudo bem, Neto? Mais uma vez, um abraço para você, para todo mundo que está no estúdio. O detalhe foi o seguinte, Neto, o Vasco recebeu 2 milhões de reais para jogar aqui em Brasília. Mas o que me chamou muito a atenção é que dos 30 mil torcedores, a imensa maioria era de palmeirenses. Quando eu cheguei aqui no estádio por volta das 2 horas da tarde, eu só via palmeirenses e pensei, poxa, a torcida do Vasco deve estar do outro lado. Mas não estava. Dos 30 mil torcedores, certamente mais de 20 mil eram palmeirenses, 10 mil torcedores do Vasco. Portanto, além de perder o jogo, por 1-0, o Vasco da Gama ainda teve a sua torcida inferior, né, em termos de tamanho em relação à torcida do Palmeiras, que venceu por 1-0 com o primeiro gol do Vitor Roque, né, ele que já havia disputado 12 partidas até hoje, marcado 2 gols que haviam sido anulados. Hoje o gol foi confirmado e o Palmeiras venceu o Vasco da Gama, assumindo a liderança, né, Neto, do campeonato. Se bem que o Abel disse que nesse momento o importante não é estar na liderança, mas sim estar nas primeiras colocações, que ele quer terminar na liderança justamente em dezembro, né, quando o Campeonato Brasileiro terminar. O Vasco segue sem técnico, como você mesmo disse. O Felipe, mais uma vez, que foi criado no Vasco, ficou no banco de reservas, gostou muito da atuação do Vasco, né? Até porque o Vasco, principalmente no primeiro tempo, criou algumas oportunidades, a gente vai acompanhar daqui a pouco. O Vasco até teve chances, né, de abrir o placar, principalmente no primeiro tempo. Craque Neto. Rosenberg, você falou que o Felipe Coutinho gostou do resultado? Porque ele é filho da base, é isso? Não, o que você falou? Quem não, eu falei que o Felipe, o treinador do Vasco. Ah, tá, desculpa, eu não sabia. Treinador do Vasco interino. Ele gostou? Criado no Vasco da Gama, multicampeão no Vasco. Gostou não do resultado, mas da participação do Vasco da Gama. Disse ele que o jogo foi muito equilibrado e que o resultado foi injusto, até citando o número elevado de chances, pelo menos no primeiro tempo, que o Vasco criou. Então fica aqui com a gente aqui, deixa o Rosenberg aqui com a gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? O que tá passando de mosquito, o que tá passando de coisinha aqui, que você sabe da noite que você vai, você vai no cemitério? Sabe que você vai... Aleluia. Hã? Sabe? Desgraça, deve ter um ninho aqui. Deve ter um ninho desgraçado aí. Você, Quesada, que assiste tudo, porque você tem que assistir, por causa da placar e tudo. Você acredita, nessa fala do Felipe, que foi um baita lateral esquerdo, jogamos bem, mas perdeu o jogo, né, parece, né? Perdeu o jogo, a performance pode ter sido melhor do que em outras partidas, mas perdeu o jogo. Não acho legal o Vasco ter feito isso, ter mandado o jogo para fora lá de São Januário. A chance talvez fosse maior jogando em São Januário. Ganhou os 2 milhões, mas perdeu os 3 pontos. Eu te falo uma coisa, Teve uma avaliação de não contar com o Verratti e com o Coutinho, que eu acho que foi errado também. Não perca seu raciocínio. Claro. Se tem um time que pode vender por 5, 10 milhões, é o Corinthians. Se tem outro time que pode vender por 20 milhões, é o Flamengo. E o Palmeiras, só. Mas ninguém. Há um time que deve para todo mundo. Um time que está na Berlinda há mais de 8 anos, 9 anos, lutando por rebaixamento. Um clube que tem um time que tem uma torcida que é impressionante, porque o time é fraco para a torcida que tem do Vasco. Aí eu tenho, o que eu tenho do Vasco? Qual a minha maior força? É jogar em São Januário com a torcida que eu tenho. Não, o que eu faço? Por causa de 2 milhões, eu posso cair para a Série B por causa de 3 pontos. É uma incompetência tão grande do Pedrinho e todo mundo que dirige o Vasco que eu fico abismado das pessoas entenderem que isso é um bom negócio. Quesada. E nessa sua conta é o seguinte, ganha 2 milhões agora, perde os 3 pontos preciosos. Aí o final do campeonato é rebaixado. Vai perder Mas ninguém lembra do que eu tô falando. Claro. E vai perder muito mais dinheiro se voltar a disputar a Série B no ano que vem. É um erro de estratégia, eu não concordo. O Palmeiras não tem nada a ver com essa história, foi lá e conquistou os 3 pontos, é líder do campeonato. Você acredita naquilo que o Felipe, grande Felipe, lateral esquerdo, né, que por sinal o Pedrinho colocou, quando trouxe o Felipe Coutinho, ele trouxe mais 2 jogadores, só os 2 são 600 mil reais. E o Edmundo deu um pau certinho. Mas como é que eu trago o Felipe Coutinho, que não tá jogando nada, ele, Paê, que é o coração, hein, por sinal, esses caras vêm aqui pro Brasil, hein, vou contar, é treinador, é jogador, é preparador físico,
Depois os caras falam de nós, Quesada. É Eu acho um brincadeira. absurdo. Tem mais falar gente da que vai gente. ficar fora da Copa do Mundo, viu? Não tem? Marília, E a Tem culpa bastante- não é minha, hein? Tem bastante gente que Dessa eu vez sei que não é vai minha. ficar fora da Copa do você Mundo. não tenha dúvida disso. Marília, você acredita que o Vasco fez certo? O Palmeiras, líder do campeonato, o Abel tá certo em falar isso porque ele mostra para os jogadores, para a torcida, ó, eu quero estar entre os 2, 3 primeiros. Mas se eu estou em primeiro, eu quero terminar o turno em primeiro. E vai terminar ele é o Flamengo. Mesmo o Flamengo perdendo de 2-1 hoje pro Cruzeiro com o gol. Ô Roger Flores, olha lá quem fez o gol aos 45 minutos. Foi o Gabigol. Você estava onde, Roger Flores? E aí, Marília Ruiz? Pois é, Neto, eu acho que o Vasco nos últimos, vou arredondar, tá? 15 anos, desde 2010, 11, 12, acho que foi o último ano em que o Vasco disputou, de fato, como o Vasco da Gama os campeonatos. A única notícia boa para o Vasco tem sido a torcida. Há 3 semanas, o Pedrinho teve ao seu lado boa parte da crítica dos jornalistas e dos outros torcedores quando ele teve a discussão sobre onde ele ia mandar o jogo contra o Flamengo. E ele lutou para mandar aquele jogo contra o Flamengo em São Januário e não conseguiu, e depois fez um acordo com o Maracanã, porque ele disse que o Vasco, na situação que está hoje, na diferença abissal que tem tecnicamente com o Flamengo, se valeria de São Januário. 3 semanas depois, contra o outro concorrente ao título, que é o Palmeiras, ele manda o jogo em Brasília, sem técnico de novo, porque o Carille não serve, tem que ser DNA ofensivo. Aliás, até a saidinha de bola acho que já foi para agradar o Diniz, o gol do Vitor Roque. É porque o Diniz não acerta nunca, mas como ele viu que o Vasco faz saidinha, quem sabe agora ele não acerta. Ele manda o jogo em Brasília e ele tem uma lição, não só da Leila, como do Abel. O Palmeiras, líder do campeonato, 9 pontos na Libertadores. Bota o time titular. Titular. Palmeiras, nesse momento, tem uma situação mais tranquila na Libertadores que o Vasco tem na Sul-Americana. Mas, de qualquer forma, levou a sério, porque o Palmeiras joga na quarta-feira e já abriu uma situação na Libertadores que dá uma vantagem, mas eu duvido que na quarta-feira vai jogar com o time reserva. Então, o Vasco, que não vai ganhar a Sul-Americana, não tem hoje futebol para a Sul-Americana, não tem nem técnico para ganhar a Copa Sul-Americana, poupa novamente para isso. Quando o Carille fez contra o Corinthians há 3 semanas atrás, de forma desastrosa também, quase caiu naquele jogo, o Corinthians venceu por 3-0 na Neoquímica Arena. Aí hoje quem fez foi o Felipe, que é o amigo do Pedrinho. Então tava certo o Carille, né? O Godoy, o Palmeiras é o time... Primeiro, um abraço pro Godoy, um dos maiores comentaristas de arbitragem desse país, de Rio Preto, cara, gente boa demais. Meu irmão querido, Luiz Rosenberg, tá junto lá com o Band Esportes. Marcelo Rosenberg. Meu querido Godoy, o Palmeiras hoje é o time a ser batido, o Flamengo foi batido hoje, o Abel é o melhor treinador desse futebol, o Abel pode ir para a seleção, não pode ir para a seleção. Eu queria que depois o Marcelo Rosenberg falasse sobre isso também, porque a Leila deu uma entrevista falando que ninguém da CBF a procurou, e o Marcelo Rosenberg está direto de Brasília, que por sinal pode informar a gente. Qual a ideia do Palmeiras? Qual a visão que você tem do Vasco, que vendeu o jogo por 2 milhões e pode cair? Sabe, tem muita coisa que você pode falar. A ideia do Palmeiras é se manter entre os primeiros, até a reta final do campeonato. A reta final do campeonato, digamos aí, que vai estar dependendo da pontuação, a diferença de pontuação, da 10ª até faltando 10 jogos ou 5 jogos, dependendo a diferença de pontuação. O Palmeiras quer se manter competitivo até lá. E está jogando futebol competitivo. Não está encantando, não está deixando o torcedor maravilhado com a bola que está jogando, mas está sendo eficiente, eficaz. O adversário erra, gol, e o Palmeiras aproveita a oportunidade que tem, seja a mínima oportunidade que foi, aproveita e faz gols. Portanto, ele está fazendo aquilo, está realizando O que você aquilo está falando é legal, sabe por quê? se propôs a trabalhar. O Zubeldia tem 5 empates. Ele falou, preferia perder 2 e ganhar 2. Sim. Onde estaria o São Paulo? Tá? Então, o Palmeiras está dentro disso, e reformulando a equipe, remontando a equipe, disputando campeonatos difíceis e se mantendo, é o melhor da Libertadores e está na liderança do Campeonato Brasileiro. E brasileiro também. Então, ele está... Ele é bom, Godoy. Em termos de pontuação, é excelente. Ele é bom. Agora, em termos de projeção para a seleção, eu ainda acho que ele, estando aqui no Brasil, ele teria até mais facilidade para ser técnico da seleção do que trazendo um estrangeiro De lá para cá. do exterior. Tá. Então, ele conhece tudo aqui. Agora, para ser técnico da seleção brasileira, você não precisa conhecer só futebol. Não. Você precisa abrir mão de alguns princípios, inclusive Deixar os caras princípios convocar. éticos.
Moral. Éticos, morais, porque você vai permitir que você possa contar só com aqueles jogadores que te dão ou com os jogadores que você quer. A liberdade. Essa é a grande. Liberdade. Essa é a grande. Marcelo Rosenberg, qual a ideia do Palmeiras, líder da competição? O que o Palmeiras tem pela frente? O Palmeiras fica em Brasília, volta hoje. Os jogos do Palmeiras e também se você sabe alguma coisa sobre o Abel Ferreira em relação à seleção brasileira, que parece que o nome dele, nesses últimos 5 dias, vem sendo muito mais falado do que quando caíram vários treinadores. Depois daquele com o Ancelotti, eu vi a Marília Ruiz falar sobre isso, depois com o Ancelotti parece que não vem mais. Bem, Neto, hoje em relação ao Abel, nenhuma palavra em relação à seleção brasileira, né? Tudo que havia sido dito foi dito em dias anteriores em relação à seleção brasileira. A própria presidenta do Palmeiras disse que ninguém ligou para ela, o presidente da CBF não ligou para ela, e o Abel disse que o foco dele, sem dúvida nenhuma, é o Palmeiras. Mas se você me permite voltar para o Vasco, Neto, a gente está falando muito do Vasco, e a situação do Vasco é complicada, porque o Vasco está em meio a uma maratona de 4 jogos fora de casa, quer dizer, a situação já é complicada, hoje seria um jogo que poderia ter sido realizado em São Januário, mas foi um jogo fora de casa em que a torcida do Vasco foi minoria. E os 2 próximos jogos do Vasco também vão ser fora de casa. Pega o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana e no final de semana vai à Bahia enfrentar a equipe do Vitória, ainda sem treinador. Fala-se muito sobre o Fernando Diniz. O Pedrinho, que é o presidente do Vasco, gosta demais do Fernando Diniz, que já teria aceito até reduzir, né, as pretensões salariais. O Diniz é um treinador que ganha muito, mas aceitaria realmente ganhar num patamar médio. Mas agora, Neto, vamos mudar de foco, vamos falar do Palmeiras. O técnico Abel Ferreira concedeu uma entrevista interessante, tranquila, nada raivosa aqui no Mané Garrincha pintado de verde, e a gente vai acompanhar trechos neste momento. Em casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Eu, às vezes, sou demasiado duro com as minhas filhas e que, se calhar, com os meus jogadores dou-lhe carinho. Como elas são minhas filhas, eu quero a excelência. E, às vezes, para chegar à excelência, é preciso cobrar, é preciso exigir. Mas estes jogadores jovens, como o Giai, o Vitor Roque, o Lopes, que fez uma partida, entrou muito bem. E ele só não faz o golo, mas eu ainda vou ver. Porque a bola está sempre a saltar, eu ainda tenho que ver. Mas é preciso ter essa paciência. E o Vitor Roque é isso, é calma, paciência. É um moleque que ainda vai ter pela frente 10, 15 anos, ainda nos vai ajudar muito. Entendo a cobrança de uma parte, então é preciso que ele entenda isso. O clube acredita nele muito. Foi uma contratação, já vou dizer, não foi minha, foi da Presidente. Eu disse: Presidente, para essas contratações não me pergunte, vá lá e traga. Depois nós fazemos aqui o resto. Ajudamos, educamos, ensinamos. Como foi com o Giai, vocês estão a ver o Giai, mas é fácil, é preciso ter paciência. Se eu faço o que uma boa parte da torcida manda, nós todas as semanas temos que mandar 20 jogadores embora, e às vezes o treinador também, e ir buscar outros treinadores. Não, calma, paciência, que é coisa que hoje em dia nós não temos muito. Quando falo nós, não temos muito, mas nós aqui no Palmeiras temos essa paciência, mas é sempre muito bom porque dá acima de tudo confiança. Quando você trabalha, treina, prepara-se, e o golo não vem, pode criar uma ansiedade extra neste miúdo. O resto está todo lá, vai aparecer no tempo de Deus, no tempo certo, continua com um processo certinho. E, portanto, ficamos felizes por ele, e ficamos mais felizes ainda porque ajudou o Palmeiras num jogo, como eu disse, onde na primeira parte faltou mais velocidade, mais dinâmica, mais primor técnico, mas muito sinceramente, não é para dar uma justificação, mas com uma pista destas, a corrida não vai ser muito dinâmica, fluida, com velocidade, não vai. Mas pronto, no final fica uma partida muito bem conseguida. A estratégia não foi muito diferente da que nós fizemos no último jogo, embora o adversário mudou. Nós não estávamos à espera no início que o nosso adversário viesse num 4-4-2 losango, mas rapidamente nós nos conseguimos adaptar e, muito sinceramente, tendo em conta aquilo que foi o jogo total, eu acho que a vitória nos assenta bem. Estes 3 pontos, na minha opinião, são justos. Estamos como sempre, ¿no? El elenco está muy bien, siempre está bien, siempre quiere ganar, ¿no? Siempre, nunca alguien va a jugar para no ganar. Entonces, como tú, precisamos de tiempo, comienzo de año,
muchos jugadores que fueron embora, muchos nuevos que llegaron al club, entonces acho que con el tiempo todo se va acomodando. Ahora estamos teniendo victorias importantes fuera de casa, en casa, mas todo jogo queremos ganar, então estamos contentos por isso. Pois é, Neto, eu vou me despedindo de você, né? Só lembrando um dado muito interessante, né? E triste para a torcida do Vasco. São 9 jogos que o Vasco mandou aqui no Mané Garrincha desde 2013, 2014, quando o estádio foi inaugurado para a Copa do Mundo. Sabe quantos o Vasco ganhou, craque Neto? Dos 9? Quantos? Nenhum. Falei? Nenhum, Rose. O que você acha Nenhum. que é isso? Jogou 9 jogos como mandante aqui O que você acha? e nunca ganhou nenhum. São 6 derrotas e 3 empates. Né? Com direito a goleadas. Perdeu do Corinthians de 4, perdeu do São Paulo de 4, perdeu do Palmeiras no ano passado por 1-0, perdeu novamente do Palmeiras agora, perdeu do Flamengo, ou seja, não tem sido bom para o Vasco trazer os jogos aqui para o Mané Garrincha, embora o estádio seja maravilhoso, né? No campo não esteja tão bom, os 2 treinadores reclamaram muito do gramado e a torcida do Vasco aqui em Brasília é gigantesca, a gente sabe disso. A verdade é sim, os 9 jogos foram feitos aí em Brasília, primeiro porque é uma coisa muito política, né? Porque você tem o estádio, que eu gastei 2 bilhões para a Copa do Mundo, e o estádio não está ruim, alguém assiste, nada contra o Campeonato Brasiliense, né? Mas também alguém assiste, a gente fala aqui, você fala na Globo, você fala na Gazeta, você fala na Record, ninguém fala. Desculpa, a gente não fala, eu não vejo. Aí você gastou 2 bilhões, você tem que ter jogo aí. Então o Palmeiras joga aí, o fulano joga aí, os caras mandam jogo aí, não é verdade? Então é o seguinte, aí dos 9 jogos, vamos supor que eu cobrei 2 milhões, vai, deu 18 milhões. E o que ganhou? 18, não sei se são 2 milhões, acho até que não são 2 milhões por jogos, acho até que é menos, né? E aí você vê a pobreza política que é o Vasco. É uma pobreza política tão grande que as pessoas acham disso. Porque de 27 pontos, eu não ganhei nenhum ponto. Mas eu fiz um dinheiro que é para pagar gelo. Eu enxugo gelo. Não é que esse dinheiro eu trouxe benefícios para o Vasco da Gama, que é enorme. É isso aí, galera do Vascão. Derrota amarga, na verdade, né? O Vasco criou, cara, para vencer o Palmeiras. Na minha opinião, o Vasco mereceu vencer o Palmeiras. Mas é aquela coisa, né? Principalmente contra o Palmeiras. Quem não faz, leva. Quem não faz, leva. E tal do Giai tirou uma bola de cima da linha, cara. O Vasco, mano, ele precisa tomar cuidado na questão do... dessa saída de bola, cara. Sempre, cara. Sempre entrega o ouro, sempre entrega a paçoca na saída de bola. Toda vez o Vasco entrega o ouro nessa saída de bola. Não tem condições um negócio desse. Poxa vida, cara. Um jogo mortinho, né? Nada, não ia acontecer nada, cara. Nada. Se o Vasco não entrega, não ia acontecer nada. E saiu 0-0 ali, o Vasco conseguiu fazer frente ao Palmeiras. Na minha opinião, o Vasco fez frente ao Palmeiras, conseguiu jogar. Mas aí entregou o jogo, entregou a paçoca e criou para fazer gol, né? Primeiro tempo o Vasco tinha 4 chutes no alvo, o Palmeiras tinha 0. Aí o Vasco vai lá e entrega uma bola daquela ali. É um jogo que o Vasco jogou bem, defendeu bem, mas tá aí, né? Ó, não sei quantos jogos aqui sem vencer. Vamos dar uma olhada aqui. Não sei quantos jogos o Vasco não vence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas sem vencer. Só no Brasileiro é 1, 2, 3, 4 partidas sem vencer. E o Flamengo tomou um vareio do Cruzeiro hoje. O Vasco foi lá, fez frente ao Cruzeiro também, né? Fez frente, tomou um 0. O Vasco tá fazendo bons jogos, cara. Tá faltando alguns detalhes, né? E com o time reserva hoje, sem seus 2 principais jogadores, o Vasco fez frente ao Palmeiras.
faltou alguns detalhes, algumas coisas ali. Eu não tô vendo isso aí como algo surreal. Nossa. Não, o Vasco fez jogos bons, cara. Conseguiu segurar o Cruzeiro, e que acabou com o Flamengo hoje. O Cruzeiro acabou com o Flamengo hoje e conseguiu segurar o Palmeiras, né, em campo neutro. O Vasco deu 5 chutes no alvo do Palmeiras, o Palmeiras deu 2 e 1 foi o gol, né? O Vasco teve mais posse de bola em campo neutro. Faltando alguns detalhes.